Fala, meus estudantes maravilhosos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, sejam muito bem-vindos à aula do Educa PE e a aula de hoje é sobre o segundo reinado no Brasil. A gente vai ver que é a maior confusão para variar a história brasileira, sempre com muita confusão. Mas vamos entrar aí, vocês estão vendo aí na tela de vocês já a introdução e a gente vai ver também aí na telona o segundo reinado. Olha aí, ó, nosso querido imperador, ó, grande alteza real. É isso mesmo, Dom Pedro II, né? Já estamos falando de segundo reinado, já assemelhe Dom Pedro II, segundo reinado, tá bom? Então, o segundo reinado é o período da história brasileira que o país foi governado por Dom Pedro II. Este período vai de 1840 até, né, quando Dom Pedro foi coroado imperador, após o golpe da maioridade, que a gente vai ver já já, e se encerra-se no dia 15 de novembro de 1889, quando foi proclamação da República e colocou o fim da monarquia no Brasil. Foi um período de grandes transformações no país, marcado por importantes conflitos como a Guerra do Paraguai, né? Monarquia brasileira é muito contraditório. Esse ano está fazendo 200 anos da nossa independência, né? Que é muito engraçada, por sinal. Mas vamos seguir para não ser cancelado na internet, porque quando eu digo que é engraçado, porque Dom Pedro estava doente nesse dia, né? Que é o pai de Dom Pedro II. Mas seguindo dessa prenúncia, né, que está aí, o que foi o segundo reinado? Primeiro, quem declarou a independência do Brasil foi um português. Legal, né? Não foi nenhum brasileiro, foi um português que não queria voltar para Portugal. Começa já daí. O filho, coitado do filho, foi deixado aqui com 5 anos de idade sozinho. Vê como era naquele tempo, era regimento, né? Hoje seria preso por abandono de capaz porque deixou o menino de 5 anos sozinho num palácio. Começa já daí o pai que foi Dom Pedro I. Deixou o coitado do menino sozinho, com os cuidados lá, obviamente, do povo imperial. E o Brasil ficou muito louco, né? Porque nós temos algumas revoltas, né, populares, temos 2 partidos que vão disputar pelo poder, que a gente vai ver aqui, e assim é a história do Brasil. Legal, né? Por isso que eu digo que história é a melhor matéria que você tem que estudar, porque é um divertimento. Volta no tempo, imagine. Volta lá no tempo, fecha os olhos e pensa, Dom Pedro deixando Dom Pedro II. Primeiro que era a criatividade do nome, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, enfim. Aí, pense, filhote, eu vou lhe deixar aqui, viu? Eu vou indo para Portugal. Você será o novo rei do Brasil. O menino se entender, bufa, né? E assim vai. Bora. Dom Pedro assume o poder. Golpe da maioridade aí na tela de vocês. Olha ali como era bonitinho com 15 anos de idade. Diz assim, ó, o segundo reinado vai iniciar em 40 por meio do golpe da maioridade. Por que golpe da maioridade, professor? Porque a maioridade no Brasil nessa época era 18 anos, Dom Pedro tinha 15, né? Como sempre, né? O jeitinho brasileiro, aquele famoso jeitinho brasileiro, que já não é de agora. O que é que Dom Pedro fez? Né? A galera da ala conservadora e da ala liberal, que eram os que comandavam o Senado, a política regencial, disse assim, minha gente, por que a gente não faz uma lei que coloca a maioridade de 15 anos? Claro, boa ideia, né? Porque ainda falta 3 anos para Dom Pedro assumir o trono e tá essa confusão. Por que a gente não abaixa a maioridade para 15? Boa ideia. Dom Pedro assume com o golpe da maioridade, fizeram a lei, aprovaram. Ei, maioridade agora é 15 anos, né? Dom Pedro, opa, hashtag, sou imperador. Quando Dom Pedro assume, volta a lei dos 18 anos. Né? O emoji do palhaço aparecendo na tela. Apareceu não, né? Vamos lá. No meio desses movimentos políticos, pela via dos liberais, anteciparam a maioridade de Dom Pedro II para que ele pudesse assumir o trono. Isso aconteceu porque os liberais queriam recuperar o poder que estava na mão dos conservadores e que acreditavam que o coração do imperador colocaria o fim de todos os conflitos que passavam no país. Então, o que é que fez a galera? A galera liberal, né, que é a galera que é mais hashtag, vamos embora, liberal, já tá dizendo o nome, minha gente, liberal. A galera liberal assim,
Conservador não quer sair do poder, o Partido Conservador. Que tal a gente, né? Dom Pedro vieram com aquele discurso que só o imperador acabaria com os problemas do Brasil. E aí foram lá e... Não, vamos dar um golpe da maioridade. Aprovaram, tinha maioria na Câmara, né, no Congresso, melhor falando. E aí deixaram tio Dom como poder. Aí agora a gente vai ver as fases do segundo reinado na tela. Veja a diferença agora, né, daquele homem pequenininho e agora já adulto, né? Primeiro, consolidação, né, que vai de 1840 a 1850, é quando o imperador estava no poder, estabeleceu o seu modo, né, sobre o país, colocando políticos e províncias e rebeldes sob o seu controle. O auge do segundo reinado de Dom Pedro vai ser de 1850 a 1865, quando o poder do imperador era amplo e sua posição estava consolidada. O declínio vai ser de 65 a 89, quando surgem contestações sobre a posição de Dom Pedro e a economia do país não ia bem, né? Então são as três fases aí do reinado. A última fase vai ter uma guerra, que a gente vai falar já já, né? E a questão da abolição, né? Novamente, os aristocratas e a burguesia brasileira, né? E os latifundiários não queriam o fim da escravidão. Dom Pedro era a favor da abolição, mas também não tomava muitas medidas concretas para que isso acontecesse. Só veio fazer isso em 88, por pressão da Inglaterra, né, e pressão, obviamente, da sociedade da abolição, que acreditava que a abolição era o por tinha que ter, né? E automaticamente a gente vai ver agora por quê. No Brasil funciona assim, só vai bem um governo se a economia estiver bem, né? É uma coisa que anda junto, economia e poder. Se a economia vai mal, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, a popularidade vai mal e aí o político em si não vai muito bem. Vamos lá. Em termos econômicos, o grande destaque vai para a economia cafeeira, ou seja, café maravilhoso que você toma em casa, né? Já é, o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, para quem não sabe. Tem a gente pagando aí quase R$10 no pacote de café, mas enfim. Meio de produção da economia brasileira era as zonas produtoras do café do Brasil. Vão ser três. Quais são esses três? Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro e São Paulo. Oeste Paulista e Zona da Mata de Minas Gerais. São esses três lugares onde começou a concentração, né, da economia brasileira, que era no ramo agrícola, né? Rio de Janeiro vai ser um grande destaque junto com São Paulo. Tem uma novela brasileira que é muito famosa, que destaca muito bem isso, que é Escravizaura, né, nesse tempo. Mostra como era essa sociedade, né, cafeeira daquele tempo. A produção do café aconteceu primeiramente no Vale do Paraíba, utilizando-se principalmente de trabalhadores escravizados. Inclusive, à medida que o número de escravizados foi sendo reduzido no Brasil, as regiões produtoras de café tornaram-se grandes compradoras de escravos. O Oeste Paulista utilizou a principal mão de obra, infelizmente, né, como eu sempre falo, a escravidão nunca é legal, nunca será. A maior dívida da humanidade durante a sociedade toda. Nada, nenhum pedido de desculpa silenciará as dores daqueles que foram escravizados. Ao longo da década de 1880, essa mão de obra foi começada a ser substituída por imigrantes que passaram a chegar em grandes volumes no país, né? Principalmente japoneses, italianos, alemães, né? Que a galera lá no sul, sudeste brasileiro vão começar a ter essa quantidade, né, de imigração. A Europa está vivendo um momento meio conturbado, né, indo para uma guerra. Então, a galera começou a vir para o Brasil de grande massa, né? Então, sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem muita influência alemã, italiana, é aquela galera lá, tá certo? Seguindo aí com a economia do Brasil, vamos ver na tela, diz assim, ó. Outro momento importante da economia brasileira durante o segundo reinado foi o grande crescimento econômico do mercado por um desenvolvimento industrial.
a Era de Mauá. Barão de Mauá, para quem não é, foi um grande empresário brasileiro que começou a querer a industrialização do país, né? Então, ele começou a trazer as linhas férreas, né? As primeiras questões da eletricidade. E, para variar, Dom Pedro gostava muito da tecnologia, né? Então, isso ajuda. Aqui vai ser de 1840 a 1860. E nelas, receitas para o Brasil aumentaram 4 vezes. O crescimento econômico desse período é muito atribuído ao reflexo do fim do tráfico negreiro no país por meio de Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Com essa lei, o tráfico foi proibido e todos os outros recursos que antes eram utilizados na aquisição de escravos passaram a servir para outros investimentos. As exportações do país aumentaram e o investimento em estradas de ferro, por exemplo, aumentou bastante. Então, quando Dom Pedro assina a Lei Eusébio de Queiroz, que é proibindo, que foi um dos compromissos que ele teve de acabar com a escravidão no Brasil, que era proibir o tráfico negreiro, que a galera que infelizmente era escravizada, trazida da África até o Nordeste brasileiro, o Sudeste. Então, eu não tenho mais o tráfico negreiro, entre aspas, né? Tanto é que a gente tem um município de Pujuca, onde hoje é Porto de Galinhas, né, que de Porto de Galinhas a cidade não deveria ser, porque era só uma fachada, né, o tráfico continuou. A galera trazia galinhas no navio para sair dizendo que não era tráfico negreiro, mas na verdade era escravizados, trazido à força do continente africano para servir os senhores, né, de café e cultura do Brasil. E, mais uma vez, né, o comércio, né, vai ser novamente, né, aquela questão. Quando Dom Pedro assina Eusébio de Queiroz, automaticamente vai começar a vir investimentos, né, porque eu não tenho mais, entre aspas, escravo vindo do continente africano, eu preciso transportar minhas mercadorias, então vai vir um investimento a mais nessa questão industrial de linha férrea. E aí eu vou entrar na abolição da escravidão, né? E aí tem aí na tela de vocês, essa do lado, essa pessoa maravilhosa é Princesa Isabel, né? Filha de Dom Pedro, que diz o seguinte: durante o segundo reinado, a abolição da escravidão foi um dos temas centrais e alvo de debates acalorados nos meios políticos. O ponto de partida era que a abolição fosse decretada no Brasil. Foi a Lei Eusébio de Queiroz, decretada em 50, o que estipulava a proibição do tráfico negreiro no país. Com a lei, a abolição era questão de tempo, uma vez que era o tráfico que mantinha elevado número de escravos no Brasil. Iniciou-se uma transição lenta e gradual, na qual o objetivo da elite econômica do país era postergar, ou seja, quanto mais para frente empurrar o fim da escravidão, elas queriam abolir tanto quanto fosse possível. Durante este período de transição, foram decretadas diversas leis, como a Lei de Terra, Lei do Ventre Livre e Lei dos Sexagenários. Lei do Ventre Livre é aquela que, quando a pessoa nascia de uma mãe escravizada, ele era livre. E a Lei dos 60 anos, que era uma lei piada, porque eu digo que é piada, porque a expectativa de um escravizado era 30, 35, e essa lei dizia o seguinte: quando você chegasse aos 60, você seria liberto. Né? Coisa que nunca acontecia, porque o limite de idade, a expectativa de vida era de 30 a 40 anos. Então, ninguém nunca cumpria essa lei. E aí, a gente já na tela de vocês, a gente vai ter um momento da Guerra do Paraguai. Como assim, professor, Guerra do Paraguai? Dom Pedro, por mais que segundo, né, não tem toda essa... dizer que ele era mão de ferro, mas Dom Pedro gostava de uma confusão. Um acontecimento que vai marcar o segundo reinado foi a Guerra do Paraguai, conflito travado entre 1864 a 1870. Nesta guerra, o Brasil e a Argentina e o Uruguai, por meio da Tríplice Aliança, lutaram contra o Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes. Observe que o meu Lopes é com S, tá? Não sou da família de Solano Lopes, não. O Brasil venceu esses conflitos, mas suas consequências para a economia do país e para a monarquia foram ruins. O conflito foi resultado de um choque de interesses territoriais, econômicos e políticos entre as nações da Bacia da Platina, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. O combate iniciou-se quando os paraguaios aprisionaram uma embarcação brasileira no final de 64 e encerrou-se em 1870, quando o ditador paraguaio foi morto na Batalha de Cerro Corá. Tá certo? E nesse meio tempo, você está vendo aí
Você está vendo aí Floriano Peixoto. É o que vai acabar com o segundo reinado de Dom Pedro. Como é que vai funcionar o fim da monarquia, professor? É resultado do desgaste da forma de governo com interesses da elite política e econômica do país. Sua queda ocorreu por meio do seu rompimento com 3 importantes grupos do país: a Igreja, o Exército e a elite escravocrata. O grupo que teve maior envolvimento com esse fim foi o Exército, satisfeito com a monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai. Os militares começaram a conspirar contra ela e assim, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderado por tropas militares, destituiu o gabinete ministerial e, no decorrer deste dia, José Patrício proclamou a República do Brasil. José Patrocínio, perdão. E aí a gente vai ter aí o fim do segundo reinado. Dom Pedro estava desagradando a elite, a burguesia, a igreja. Essa elite era elite escravocrata, inclusive, né, quem estava lá contra Dom Pedro? Getúlio Vargas, mas você estuda Getúlio Vargas lá no 9º ano, tá bom? Então, só para você ter ideia de como é. Então a monarquia, o povo não entendeu porque a monarquia acabou, o povo não entendeu como começou a monarquia e assim a gente encerra. Ó, para encerrar, eu tenho aí a imagem, né, da bandeira imperial, para você lembrar como era a bandeira, bem parecida com a nossa, que tem ali ordem, progresso. E ali eu tenho nada mais, nada menos do que Dom Pedro e sua esposa, né, Teresa, nossa imperatriz da época, tá bom? E, gente, eu venho agradecer mais uma vez a vocês por essa aula maravilhosa. O segundo reinado é top, é massa, tem muita coisa para você ainda, mas o nosso tempo é curto, então dá aquela revisada, pega o livro, né? E assiste de novo para poder entender, se você ainda não entendeu nessa primeira aula logo de cara. Mas eu tenho certeza que você gostará muito de entender como foi o período da monarquia brasileira, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!